De vez em quando nós precisamos parar um pouquinho e fazer um balanço, uma autoanálise, fazer assim uma autoavaliação das nossas vidas. Como acontece no mundo dos negócios, um empresário, um comerciante, de vez em quando faz um balanço, geralmente de 6 em 6 meses ou na virada do ano, se faz um balanço de como as coisas aconteceram, de quanto comprou, de quanto gastou, de quanto vendeu, de quanto lucrou. E assim é e deve ser na vida cristã. Como nós temos sido como filhos de Deus, como nós temos sido como cônjuge, como nós temos sido como pais, como nós temos sido como filhos, como nós temos sido como cidadãos, como nós estamos vivendo a nossa vida. Porque o relaxar, aquela coisa de fraquejando, de cansando, de ir deixando as coisas à vontade, é natural. O tempo, a rotina, o cansaço vão como que nos anestesiando e de repente as coisas que merecem a nossa diligência, o nosso cuidado, vão sendo assim um tanto quanto deixadas de lado. Por isso que nós temos que de vez em quando, repito, parar e fazer uma autoavaliação. E é isso que eu quero fazer com você hoje, na palavra, nas escrituras, a partir de Efésios. Vamos abrir as Bíblias em Efésios, capítulo 5, no versículo 14 eu vou começar. Eu queria começar até um pouco antes, mas o meu tempo não vai permitir. Então, Efésios 5, do 14 ao 21. Vamos extrair as lições nesse trecho da Bíblia, nesse trecho da carta, nessa porção da carta de Paulo aos Efésios, para aprendermos aqui um pouquinho mais sobre essa autoavaliação. E está escrito assim, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja, ele está falando com pessoas de Deus, mas que estão dormindo, cochilando, estão assim um tanto quanto negligentes com tudo, com a vida espiritual, com o casamento, com a família, com a vocação. Já parou para pensar que nas questões ministeriais, vamos falar de questões ministeriais, você pode estar como um dormente? Você que já foi tão ativo, tão dedicado, tão trabalhador. Eu estive conversando com o pastor Nivaldo outro dia e nós estávamos falando de pessoas, e ele usou uma expressão interessante, ele falou mãos fracas, pessoas que estão trabalhando com mãos fracas, estão dormentes, pessoas que outrora, que noutro tempo, foram muito dedicadas na obra de Deus, foram muito intensas, foram muito batalhadoras, foram muito aguerridas, estiveram motivadas e agora estão assim, dormindo. E o que Deus nos diz? Desperta. Se você está dormindo, se eu estou dormindo, se nós estamos dormindo em alguma área das nossas vidas, a palavra é desperta. Por quê? Porque nós podemos ser pegos de surpresa. A parábola das 10 virgens trata exatamente disso, da volta de Jesus que encontra a igreja adormecida. E dessas 10 pessoas, Deus nos livre de ser uma parábola exata que expressa exatidão, porque ontem eu fiquei pensando nisso. Se for assim, então significa que metade da igreja não vai estar preparada para a volta de Jesus? Espero que não, espero que tenha sido só mesmo uma parábola. Agora, se a parábola, como acontece, ela é uma expressão exata do que acontece no mundo espiritual, então mesmo na igreja nós teremos muitas pessoas, numa proporção quase de metade, de pessoas adormecidas, sem azeite,
sem estarem preparadas para a volta de Jesus. O que eu tenho que fazer? Desperta. Desperta, tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz de pessoas mortas em seus pecados, em suas concupiscências, em seus enganos. Nós já não deveríamos mais fazer parte de algumas coisas. Não deveríamos. Frequentar alguns lugares que alguns ainda, mesmo estando na fé, insistem em frequentar. E eu não vou aqui fazer lista, mas você sabe muito bem de lugares aonde você vai. Ali é a congregação dos mortos. Ali é a reunião de pessoas, todo mundo que faz parte daquele grupo. Ninguém ali serve a Deus. Ninguém. Quem está ali em nome de Deus? Quem está ali em nome do Salvador? Quem está ali em nome do Evangelho? Absolutamente ninguém. E você está ali, caído com os outros caídos, sendo igual, se tornando parte do vale de ossos secos. A palavra de Deus vem a mim, a você hoje, dizendo: levanta-te dentre os mortos, como se Deus dissesse: aí não é o teu lugar. Não é mais o teu lugar, querido irmão. Não é mais o teu lugar, caríssima irmã. Você é de Deus, ou não é? Você é da fé, ou não é? Você tem buscado o Salvador, ou não tem? Se sim, então levanta-te daí. Não é mais o teu lugar. Nós não podemos comer na mesa do Senhor num dia e comer na mesa dos demônios no outro dia. Nós não podemos nos consagrar ao Senhor num domingo e na sexta-feira nos entregarmos às paixões concupiscentes. Nós somos o povo de Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é porque eu estou falando. Veja, essa autoavaliação, esse autoexame, não é para mim, por mim, pela igreja que você frequenta, a graça ou qualquer uma outra. É uma coisa entre você e Jesus. Sentar com o Senhor numa conversa e falar: Senhor, me esclarece, me mostra tudo que eu estou fazendo de errado. Quantos têm essa coragem? De colocar tudo numa mesa assim, ó, às claras, e falar: Jesus, me esclarece tudo que eu preciso saber. Se esclarecer, esse verbo, ele traz a ideia de trazer luz, esclarecer, trazer luz. Tudo que na minha vida está assim na penumbra, nas trevas, coisas com as quais eu não gosto nem muito de tratar, sabe? Pede para que Deus lhe mostre, para que Deus lhe revele. Você vai se surpreender. Eu digo sem nenhum constrangimento. Toda vez que eu fiz uma oração nesse sentido, que eu pedi a Deus para Ele me mostrar coisas de mim, do meu coração, eu me surpreendi comigo, da pior maneira possível. Eu me vi, me enxerguei, me entendi, me compreendi e vi o quanto eu estava enganado em relação a mim mesmo. O quanto eu estava equivocado, o quanto eu era falho. Alguns anos atrás, eu não vou dar detalhes aqui, mas eu falo isso de maneira a te ajudar. Eu achei numa área da minha vida que eu era muito bom. Eu achava mesmo, eu pensava sobre isso. E num período de oração que eu tratei com Deus daquela área, eu vi que a única coisa que eu tinha era orgulho. Um orgulho tão pernicioso. E na verdade, naquela área que eu achava que eu era o campeão, eu era um grande fracassado. Um grande fracassado. Um grande fracassado. Vou até aqui só. Não adianta você me perguntar, mas eu quero deixar isso claro. Numa área da minha vida, durante muitos anos, eu pensei comigo, que eu era um campeão.
que eu era uma pessoa boa naquilo, me vi um grande fracassado, um grande derrotado. Eu me envergonho até hoje, perante a face de Deus, meu Senhor, de ter sequer pensado que eu era bom. E aí eu concluí que se no que eu achei que era bom, eu era um fracasso, imagine nas demais áreas. Isso te coloca de joelhos aos pés de Cristo. Agora, quem faz isso é Ele, quem esclarece é Cristo, quem lança a luz nos recônditos do coração é o Senhor. Aí ele prossegue, portanto, sabendo disso, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Preste atenção como você anda, porque o nosso andar, o nosso viver, o nosso tratar o cônjuge, o nosso educar os filhos, o nosso frequentar a igreja, o nosso trabalhar, a nossa relação comercial, a nossa administração da vida financeira, a maneira como nós trabalhamos no emprego que temos, é reflexo do que nós somos. E se eu sou um fracasso na minha vida espiritual, se eu sou um fracasso na minha comunhão com Deus, eu sou um fracasso em todo o resto. Como diz ou disse, o Leonard Ravenhill, um pastor, faleceu em 1994, pesquise, um grande pastor americano, na verdade ele era inglês e se radicou nos Estados Unidos. Ele dizia, se você falhar na vida de oração, você falhará em todo o resto. Uma pessoa fracassada na vida de oração, ela é fracassada em todo o resto. É só fumaça, é só cortina, é só estética. A gente faz o que as mulheres me perdoem, mas geralmente o que nós fazemos com a nossa vida é o que as mulheres fazem quando usam maquiagem. Para que serve uma maquiagem? As mulheres me perdoem, tá? Me perdoem. Mas a maquiagem serve para quê? Em suma, esconder as imperfeições. É claro que as que são entusiastas da maquiagem vão dizer, não, é para realçar a beleza da mulher. Tá bom, você pensar assim, ok, não vamos brigar por causa de maquiagem numa hora como essa. Mas a maquiagem serve para esconder as imperfeições, que não deveria. A mulher envelheceu, é o tempo, eu também envelheço, você envelhece, todos envelhecemos. Mas a maquiagem da mulher está para algumas de nossas ações em nossas vidas. A gente tenta maquiar, a gente tenta esconder. E não podemos, porque quando chegamos no final do dia, por mais que eu vim aqui e tentei maquiar quem eu sou verdadeiramente, eu sei quem eu sou. Eu sei por detrás daquela maquiagem quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, como está o meu coração diante daquele cujos olhos veem tudo que eu tenho dentro de mim. Então, portanto, veja como você anda e remindo o tempo por quantos dias são maus. Nós estamos vivendo, obviamente que essa mensagem gravada é editada e postada em outros dias, pode ser que você esteja assistindo muito tempo depois, mas nós tivemos no dia 9 de agosto a queda daquele avião que estava indo para Guarulhos, tendo saído de Cascavel, e como é, assim, imprevisível a vida. A pessoa sai para um final de semana, para viajar, tinha tantas histórias, gente indo a trabalho, gente voltando de trabalho, gente indo viajar, indo visitar a família, indo passar dia dos pais, e não chegou e nunca mais chegará àquele destino. Eu não sei quando vai ser o meu último dia, se como aconteceu naquela tragédia, porque o avião caiu em menos de 2 minutos, aquelas pessoas
tiveram 2 minutos de tanta, eu não consigo nem imaginar a agonia, o desespero, porque a pessoa sabe, vai cair, vai. Diferente de quem infarta, por exemplo, a pessoa está ali, de repente tem um infarto fulminante, cainura, não deu para pensar nada, agora ali a pessoa pensou em tudo, passou o filme da existência. Ou uma pessoa morrendo de câncer, acontece, somos pastor e a gente atende, a pessoa está ali e descobriu aquele tumor, está fazendo o tratamento, e aí o médico vem e fala, não podemos fazer mais nada, tem 6 meses de vida. Aconteceu com meu pai, quando descobriu, dia 18 de dezembro de 2015, a doutora falou, 6 meses, não durou 6 meses, foram 2 meses e 4 dias, no dia 22 de fevereiro de 2016, ele sucumbiu à doença. Então a gente tem aquele momento, sabe? Só que na reta final, às vezes é tarde demais para fazer algumas considerações. Por isso que ele fala, ó, antes de você ter uma sentença de morte, você tem que remir o seu tempo. Os dias são maus, são imprevisíveis, são passageiros, são breves, são efêmeros. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O dia de perguntar, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? É hoje, é aqui e agora. De dobrar os seus joelhos e fazer a confissão que você tem que fazer ao Senhor. De levantar-se dos joelhos e procurar pessoas com quem você tem que se reconciliar. Não é verdade? Tem que reconciliar com um irmão, com um cônjuge, com um ex-marido, com ex-esposa. Agora que vocês estão assim mais com a cabeça fria, e eu falo como um profeta de Deus, sejam sinceros, os dois erraram, a culpa não foi só dela, a culpa não foi só dele, ambos erraram e se machucaram, e se feriram, e destruíram uma família tão bonita, vocês eram uma família tão bonita. Talvez seria importante voltarem, pelo menos para conversar, para se perdoarem, para não cometerem os mesmos erros daqui para frente. Você que saiu de uma igreja, vamos falar algumas verdades aqui, aquela igreja foi tão boa para você, ali você conheceu Jesus, ali você foi batizado, ali você conheceu o seu cônjuge, ali os seus filhos foram apresentados, ali você teve amparo nos piores dias da sua vida. Aí do nada você sai falando mal, como se aquele pastor, aquela igreja, aquela denominação, aquelas pessoas fossem os demônios da sua vida, e você se esquece de tudo bom que você recebeu ali, tudo de bom que você recebeu ali, nos anos que você esteve ali, não serviram de nada. Você não teve a hombridade nem de dar tchau, de chegar e dizer, estou indo embora, pelos motivos que não pretendo expor, e é um direito, obviamente, mas aí a ingratidão que você manifesta às pessoas que tanto te ajudaram, que estavam vigilantes com você nos seus piores dias. Você não é um bom cristão. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tudo que causa contenda, não só o vinho, vou usar o vinho como pano de fundo, bebida alcoólica, tudo que causa contenda deveria ser tirado das nossas vidas. Tudo. Sabe, deixa eu fazer uma fofoca gospel. Eu vi, ninguém me contou, eu vi 2 pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus quase chegarem a vias de fato, briga mesmo, de soco, de pontapé, porque um torcia para o Corinthians, o outro para o Palmeiras, e eles começaram a brigar por causa de futebol, por causa de Corinthians, por causa de Palmeiras. 2 pastores. Se eu tivesse algum poder sobre eles, eu não era líder deles, eu estava ali, né,
em pé de igualdade, por assim dizer, hierarquicamente falando, mas se eu tivesse algum poder, naquele dia eu teria desligado os 2 pastores. Se eu tivesse esse poder, eu teria desligado os 2. Vocês estão fora do ministério, vocês não são pastores, vocês são qualquer outra coisa. Vocês são chefe de torcida. Até, inclusive, eu posso escrever uma carta para Gaviões da Fiel e para, qual que é do Palmeiras? A Mancha Verde. Vou escrever uma carta, ó, Gaviões da Fiel, você quer um cara aqui para quebrar o pau, para quebrar ônibus, para xingar, tá aqui. Ele era pastor da nossa igreja, mas estou mandando para vocês aí. Ô, Mancha Verde, vocês querem um cara para brigar, para xingar, para dar soco na cara dos outros? Estou mandando aqui, ó. Não é mais pastor? Já era, estou tirando aqui, estou mandando para vocês aí. É contenda, não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo que faz você brigar com seu marido, com sua esposa. Veja, vocês sempre estão brigando. Por que vocês estão brigando? Por que vocês brigam? Qual é o motivo da discussão? É a família dela? É a família dele? É questões financeiras? Então parem, tira o que faz mal. O que causa contenda tem que ser tirado da nossa vida. Ah, pastor, nós estamos brigando muito em casa porque agora eu ganho mais do que o meu marido e... Então, irmã, quer um conselho? Se você ganhar mais do que o teu marido está fazendo vocês brigarem, pede as contas desse emprego, se contente com uma vida mais humilde. Porque, olha, eu já vi muitos casamentos que a mulher começa a ganhar mais do que o homem, ela se empodera, olha o feminismo, ela se empodera e larga o cara e vai embora. Não dá tchau. Então, se o fato de a esposa estar ganhando mais do que o marido está causando contenda, pede as contas, irmã. Seja só uma boa dona de casa, você vai acabar com o teu casamento, você vai perder tua família. Não vale a pena o que traz contenda. Tudo que traz contenda tem que ser deixado de lado. Nós temos que nos abster do que traz contenda e nos encher do Espírito Santo. Aí, para concluir, falando-nos com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Cada vez mais uma vida na dependência, na gratidão e na humildade do serviço. Você sabe quando a gente está vivendo como Deus deseja, quando nós estamos submissos a Deus e vivendo em humildade de serviço ao nosso próximo. Quando você tem disposição para servir o teu semelhante, é um sinal que você está assim numa vida de humildade agradável ao Senhor. Porque mesmo que você seja uma pessoa numa hierarquia social, financeira ou de qualquer outro tipo, acima dos outros, naquele momento que você, a exemplo de Jesus, se prostra para lavar os pés do seu semelhante, é sinal que o teu coração está consagrado ao Senhor. Essa é uma boa maneira de se autoavaliar. Maneira como eu trato o meu semelhante, maneira como eu trato aqueles que são de alguma maneira inferiores e de alguma maneira estão abaixo de mim. Diz muito sobre como está o meu coração em relação a Deus. Se julgue, se autoavalie e se prepare, porque os dias são maus. Entenda qual seja a vontade do Senhor, seja uma bênção. Amém?